Dor e analgésico. Por que será que tem gente que toma analgésico e não melhora a dor? Será que tomar analgésico e não melhorar a dor é algo preocupante? É frequente? É motivo de você ter alguma outra doença que você não descobriu e por isso você toma analgésico e não melhora? No vídeo de hoje eu vou explicar para você exatamente por que não se deve tomar analgésico o tempo inteiro e por que as pessoas que tomam analgésico, que às vezes funcionava, deixam de funcionar. Isso tem toda a explicação quando a gente fala sobre cronificação da dor. O analgésico é, na verdade, uma medida de ação imediata. A dor, ela começa porque tem alguma coisa que está provocando um desequilíbrio ali. Aquele desequilíbrio pode ser, e na maioria das vezes é químico, e aí você vai com outra substância química que é um antídoto, que é um contraposto àquele desequilíbrio químico que está gerando a dor. Em outras palavras, quando você dá um analgésico, você está tentando reequilibrar aquilo que ficou desequilibrado e está gerando a dor. Só que se você tem uma dor aguda, o analgésico vai funcionar mais rápido. O que é dor aguda? É aquela dor que dura menos do que 3 meses. Se você tem uma dor de cabeça, por exemplo, e essa dor de cabeça ela vem 3, 4 vezes na semana, tem um padrão enxaquecoso, há 5 anos ela não é mais dor aguda. É muito provável que o analgésico não vai funcionar como ele funcionava antes. Por quê? Porque analgésico funciona para reequilibrar aquilo que agudamente, aquilo que está acontecendo de forma desequilibrada naquele momento. A dor crônica, como eu já falei em outro vídeo, eu convido você a compartilhar e pesquisar. A dor crônica ela é muito mais neurológica do que orgânica, química, como eu estou explicando em relação à dor aguda. Se você, numa dor crônica, começa a dar analgésico, é muito provável que esse analgésico não vai chegar lá onde a dor crônica é produzida, lá no cérebro. Ele não consegue penetrar nas membranas do cérebro, nas estruturas do cérebro, e vai ser capaz de modular a percepção de dor que você está sentindo. Uma coisa muito comum que acontece com isso é a enxaqueca, e eu vou usar ela como exemplo. Existe um padrão de enxaqueca, um padrão de dor de cabeça que é chamado de cefaleia, que é o termo técnico para dor de cabeça, cefaleia medicamentosa. É aquele paciente que tomava uma dipirona e a dipirona sempre resolveu quando ele tinha uma dor de cabeça a cada 15 dias, uma dor de cabeça a cada 3 semanas. Depois ele, por motivos vários, passou a ter dor de cabeça quase que diariamente. Aquela dipirona que resolvia no primeiro momento passa a não resolver, ele tem que dobrar a dose. Depois que ele dobra a dose, começa a melhorar. Mas depois de algum tempo, mesmo a dose dobrada não funciona. Muitos pacientes dizem, eu estou tomando até 1 grama de dipirona de 4 em 4 e não está adiantando. A minha primeira pergunta é, há quanto tempo você sente esta dor? Já deve ter uns 2 anos, já deve ter uns 3 anos. Não vai funcionar. Ela deixou de ser dor aguda, que é a área de atuação do analgésico, e passou a ser dor crônica, que eu aqui já expliquei. Depende de neurotransmissores centrais, serotonina, dopamina, acetilcolina, substância P. Nenhuma delas é modulada pelo analgésico. Se você não der remédio que atue nesses neurotransmissores, a sua dor, que é crônica, ela não irá melhorar. Mas ela melhora 2 horas, 3 horas, 4 horas e depois volta. Porque você só consegue atingir o equilíbrio bioquímico durante esse tempo. Portanto, tomar analgésico para dor crônica não é tratamento. Outro exemplo que eu posso dar, fibromialgia. Quantos pacientes começam a fibromialgia que eventualmente tem uma dor lombar? Que o indivíduo tinha quando ia para a academia, quando fazia um grande esforço, carregava um balde, fazia uma mudança, fazia uma faxina, ele tinha uma dor. Ele ia lá e tomava um analgésico, tomava um anti-inflamatório e melhorava. Só que aquela dor lombar, ela deixou de ser uma coisa eventual e passou a ser frequente. Por erros posturais, porque o cara está estressado e a musculatura está dura, porque o cara está desnutrido, porque não faz atividade física, enfim, vários motivos. O que importa é que aquela dor que respondia ao analgésico anti-inflamatório, que era aguda, ela agora é crônica, ela passa a não responder. E você só irá melhorar esse quadro de dor se você associar o analgésico, que tira você da crise aguda, com a medicação para tratamento de dor crônica. Se a dor crônica ela é central, é neurológica central, pacientes com dor crônica só irão melhorar se usarem medicamentos de ação no sistema nervoso central. Quais, principalmente? Antidepressivos, anticonvulsivantes, moduladores centrais, portanto, de dor. Então, pegando aquele exemplo da enxaqueca e o exemplo da lombalgia, um paciente portador de uma dor lombar que já tem mais do que 3, 4 meses, ou às vezes anos, ele só vai melhorar se ele usar um medicamento, ação do sistema nervoso central, e na crise ele utilizar o analgésico. Mesmo os analgésicos que não estavam mais funcionando, quando o paciente adequadamente trata a dor crônica, aquela dor vai passar a responder de novo ao analgésico que não respondia mais, simplesmente porque ele está tratando a causa, o mecanismo central de dor. As dores, portanto, que são abordadas exclusivamente com medicações analgésicas, e aqui não estamos falando só de dipirona e paracetamol, não. Todas as medicações, todas as formas analgésicas, temperatura, né, quando o paciente coloca uma compressa de água morna, uma compressa gelada,
térmico tátil, né, aquela vibraçãozinha dos aparelhos de fisioterapia, todas essas medidas analgésicas, não é só remédio, qualquer medida analgésica, ela vai saturar. Se você só usar isso como estrutura, como estratégia, é fato que em algum momento ela vai parar de funcionar. Então, toda dor que é crônica, toda dor que demora mais do que 3 meses. Ah, não, mas essa dor não dura 3 meses, ela dura 3 horas, 4 horas, mas isso não é o conceito de dor crônica. O conceito de dor crônica, esta mesma dor, que demora 2, 3 horas por dia, ela é diária, ela é semanal, ela demora mais do que 3, 4 meses, de forma persistente e contínua, não necessariamente a mesma dor, mas dores semelhantes, isso já é dor crônica. E certamente o analgésico não é a melhor estratégia. Agora, a gente utiliza analgésicos exclusivamente para tirar o indivíduo da crise. E aí tem uma grande pegadinha, um grande problema, que é o fato do paciente não tratar direito a dor crônica, começar a tomar analgésico, não funciona, aumenta a potência do analgésico. Deixa de tomar analgésico simples, passa a tomar analgésico que é derivado da morfina, que a gente chama de analgésico opioide. Passa a tomar ali o tramadol, que muita gente conhece, passa a tomar codeína, que muita gente conhece. E, eventualmente, no início da introdução, na introdução do tramadol e da codeína, melhorava, mas deixou de melhorar, aí depois troca para um analgésico mais forte, pode trocar por metadona, pode trocar por oxicodona, pode chegar na morfina e o indivíduo não melhora mais. Quanto mais é aguda a dor, mais fácil a resposta dela é analgésico. É possível sim que um paciente numa dor aguda e que seja extrema, tome uma dose de morfina e ela unicamente, só uma dose, é capaz de melhorar aquela dor, porque aquela é a dor aguda. Se for uma dor crônica e o indivíduo for usuário de um opioide desse, além de não resolver o problema da dor, quase nunca resolve, ele vai ficar dependente quimicamente do opioide, que é um outro perigo de quem abusa do uso de analgésico. Portanto, meu recado para você, principalmente, é: se você está usando analgésico demais, se você está tendo uso de analgésico e não está mais melhorando a sua dor, se você está usando vários tipos de analgésico e eles não resolvem mais o que resolviam anteriormente, é possível que você esteja desenvolvendo um quadro doloroso crônico e ele terá que ser abordado de outra maneira, multidisciplinar e com outras medicações que não são puramente analgésicas. Isso você vai precisar resolver com a equipe multidisciplinar, médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, que estarão habilitados e preparados para resolver os quadros de dor crônica. Se você tem dor e você está tomando analgésico e não está respondendo mais, esse é um sinal de alerta para você procurar um médico ou um profissional de saúde especialista em dor.